Meu nome é Santiago e aqui na GNSS nós mostramos para você como você pode faturar acima de R$ 15.000 por mês com a regularização de imóveis rurais. Pois é, deixa eu ler algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Geralmente eu cobro um valor para iniciar o estudo de viabilidade para gerar uma proposta. E quanto tem acima de 7 confrontantes, eu coloco um valor adicional de diligência por confrontante. Olha só que legal. Então, perfeito, Maicon. Não tem certo e errado. Quem tem muito certo das coisas tem a dúvida. O cara que é muito certo, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, tem que fazer assim e acabou, né? Esse cara tem alguns problemas. Você tem que fazer assim, você tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E não é bem assim, né? Então o Maicon trouxe aqui, ó. Geralmente eu cobro um valor para iniciar o estudo de viabilidade. Olha só. Então, o que ele está dizendo, esse diagnóstico que a gente está falando é um estudo. Ele cobra por isso. Santiago, o que você acha de cobrar? Cada um é dono do seu negócio, né? A gente sugere aqui, né? A gente faz isso, tá? E o que a gente está mostrando aqui é o que a gente faz, tá? A gente consegue gerar valor nesse diagnóstico, tá? A gente não cobra por isso. Não cobra por isso. Santiago, se precisar ir lá no imóvel, se precisar ir no próprio cartório, se precisar investigar mais, aí sim a gente cobra. Mas os diagnósticos que a gente consegue fazer do nosso escritório, as análises que a gente fazer do nosso escritório, a gente não cobra. A gente considera isso como o próprio diagnóstico e não cobra, tá? Por esse serviço, ok? Não cobra por isso. Mas não quer dizer que você tenha que fazer isso, né? Não quer dizer que você tenha que não cobrar. Tem pessoas que cobram lá, o Michael cobra por um valor, tá? Mas a gente prefere gerar valor para o cliente para que ele entenda, bom, o cara já fez isso aqui para mim de graça, né? Então, isso gera um gatilho mental da reciprocidade, né? Da reciprocidade. Quando você bota valor envolvido, ele não é recíproco. Aquele cliente não vai ser recíproco, porque houve uma transação monetária ali, né? Ele cobrou, ele pagou por aquele serviço. Então ele não vai ser recíproco, tá? Quando você não cobra por isso, você está gerando esse gatilho mental da reciprocidade. Não cobrou por aquele serviço, ele não pagou, não teve uma relação monetária. E a gente prefere fazer isso, tá, Michael? Mas não tem certo e errado. E aí o Michael colocou para gerar uma. E quando tem acima de 7 confrontantes, eu coloco um adicional de diligência por confrontante. Olha aí que interessante, tá? Ele coloca um valor adicional de diligência. Isso é a realidade do Michael, tá? Você pode colocar também. A gente coloca até lá na aula da comunidade do Combo Rural, no módulo Mãos à Obra, a gente coloca ali, você calcula o valor e vai colocando X ali, né? Você vai colocando ali 0,1% mais 0,1% de cada problemática ali que você vai passando. Então você vai aumentando o valor em cima daquela base ali daquele imóvel rural que você tem, né? Você vai aumentando, opa, tem um confrontante, tem 10 confrontantes, vou aumentar mais 20% daquele valor daquela proposta, né? Confronto aqui com assentamento, né? Tal. É muito íngreme a própria região. E aí você vai colocando os valores acima ali e você vai chegando ao preço mais adequado. Porque, como eu disse, né? Vale a pena regularizar qualquer imóvel? Vale, mas você cobrando o preço mais correto, tá? Então, perfeito, Maicon. Perfeito. Joga duro. Se tá dando certo para você, meu amigo, melhor ainda, tá? Mas você pode até testar de outra maneira, né? Sem cobrar, tá? Para ver também. Tenta testar, talvez. Em um mês, ó, eu vou fazer isso sem cobrar, para ver como é que vai ser o seu fechamento das suas propostas, tá? Então, possa ser que dê certo, né? Possa ser que tenha um fechamento maior das suas propostas, tá? E vale a pena não cobrar. Então, tudo isso é teste, tá? Ou pode também não ter. Mas obrigado por compartilhar a sua experiência aqui. E aí, ó, qual o melhor diagnóstico para passar o valor para o cliente?
Qual o melhor diagnóstico para passar o valor para o cliente? Não sei se eu entendi a sua pergunta, tá? Mas o melhor diagnóstico seria aquele imóvel rural que não tem nada, que você vai precisar fazer tudo. E está totalmente irregular, né? Então você vai explicar para ele cada cadastro do que ele precisa e tudo que ele não tem. Então esse diagnóstico aí, você vai conseguir gerar valor em todos os cadastros, no georreferenciamento, no CCIR, no ITR, no K. Então, todos esses cadastros, eles vão ter ali um motivo para ser feito. Então, você vai conseguir gerar o máximo possível de valor para aquele cliente ali, tá? E você vai conseguir cobrar mais por isso, ok? Não sei se foi essa pergunta que o Rafael fez, mas se eu entendi dessa maneira aí, mas é mais ou menos assim. O melhor diagnóstico é quando o cara precisa de tudo. E aí você vai cobrar para fazer tudo, tá? E mesmo se ele tiver, você vai retificar tudo. Você vai retificar. Então aí você vai colocar, o cara vai falar assim, mas eu já tenho, mas eu vou precisar retificar, porque as coisas vão mudar, tão concordantes, tão divergentes, tá? Então isso é bastante relativo, tá bom? Então, um abraço a todos. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.